Pessoal, me chamo Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença denominada de estrangiloidíase. Então, a estrangiloidíase, ela é uma doença que é causada por nematóides, ou seja, helmintos que vão ter características alongadas e cilíndricas e, no caso, os causadores desse tipo de doença são pertencentes ao gênero Estrongiloides, que atualmente conta aí com cerca de 52 espécies. Dentre esses estrangiloides, nós temos dois tipos que são de importância médica para o homem, né, que são capazes, portanto, de estar causando doenças nos homens. Então, nós temos os estrangiloides Foelleborn, que tem sido evidenciada a sua presença tanto infectando macacos, como também infectando homens, sendo encontrados principalmente em regiões como Ásia, África. Entretanto, nós temos também alguns relatos de casos de estrangiloidíase causado por esse tipo de estrangiloides aqui em alguns países da América Latina. E temos ainda o Strongyloides stercoralis, que é a grande estrela, né, dessa aula de hoje, porque ele é o principal causador aí de estrangiloidíase, na verdade, o causador, né, da estrangiloidíase no Brasil. Então, ele se caracteriza por ser um gel helminto. Então, ele causa as chamadas gel helmintoses. Então, provavelmente, né, quando o indivíduo ele se infecta com esse tipo de helminto, ele vai se infectar sobretudo devido ao contato com o solo contaminado. Mas a gente vai ver no decorrer da aula que existem ainda várias outras formas de contaminação envolvendo estrangiloides stercoralis. E acredita-se que esse parasita ele tem a capacidade aí de acometer cerca de 30 a 100 milhões de pessoas. Então, trouxe aqui uma foto, né, para vocês observarem aí as larvas rabditoides de Strongyloides stercoralis em uma lâmina, né, de amostras de fezes. Então, bem interessante aí as larvas se movimentando. Então, além disso, além dessa contaminação com o solo, pode também haver uma situação de autoinfecção e também uma situação de cronicidade. Essa autoinfecção, ela geralmente vai acontecer quando as fezes, elas permanecem muito tempo dentro do nosso intestino, né, fazendo com que o ovo ecloda, com que libere a larva rabditoide, até que essa larva rabditoide, ela também pode se tornar larva filarioide, tá? Então, daí, ela pode estar contaminando, pode estar nos reinfectando. E não se preocupem, né, com esses termos que a gente vai falar sobre eles aí no decorrer da aula. E a cronicidade, pessoal, está justamente associada ao tempo com que o indivíduo ele vai permanecer com aquele parasita. Então, tanto a situação de cronicidade como a situação de autoinfecção, ela está relacionada principalmente a pacientes que são imunodeprimidos. Então, são pacientes que eles já têm algum tipo de situação que faz com que a imunidade deles fique bastante baixa. Então, é comum que o indivíduo que tem a estrongiloidíase, ele tenha aí uma situação de problema com a sua imunidade, seja devido a doenças como a SIDA ou AIDS, né? Seja devido à presença de outros patógenos, como o próprio HIV, seja devido ainda à tuberculose, ou outras doenças que comprometam o sistema imunológico. Então, a gente tem várias situações, né? Há indivíduos também que fazem uso de corticoide, indivíduos também que fazem tratamento para câncer. Então, todos esses indivíduos, eles vão estar mais susceptíveis, eles vão ter maior probabilidade de estar desenvolvendo a estrongiloidíase. Depois dessa breve introdução, agora a gente vai falar um pouquinho acerca da morfologia. Então, a gente tem vários componentes aí participantes, tá? O primeiro que a gente vai falar é sobre a fêmea partenogenética parasito, em que essa fêmea ela vai ser muito importante, porque ela é quem vai fazer a ovoposição, né? Ela é quem vai pôr os ovos lá no nosso intestino. Então, ela tem essa característica de ter esse corpo cilíndrico e filiforme, né? Parecido com um fio.
ela vai ter a extremidade anterior mais arredondada, tá? E essa extremidade anterior, ela vai ser composta por uma boca. Ela vai ter o esôfago filarioide. Então, a gente pode observar aqui que a região do esôfago, ela não vai ser uma região em que a gente vai observar a presença de bulbo. Ela também vai ter o corpo revestido por uma cutícula fina e transparente, e ela vai ser ovovivípara. Então, ela vai ter a capacidade de estar pondo ovos, sendo essa fêmea paternogenética parasita super importante, né, para a cadeia de transmissão, né, e a continuação aí da doença. Então, aqui eu trouxe uma foto de microscopia para vocês verem como essa fêmea ela vai ser grande, né? A região anterior ela vai ser mais arredondada, tá certo? Ela vai ser filiforme, né? Ela vai ter esse formato de fio e vai ser também aí cilíndrica. Já a fêmea de vida livre ou estercoral é justamente a fêmea que vai viver no solo, tá? Então a gente vai ter uma fêmea que vai viver no nosso intestino e a gente vai ter uma fêmea que vai viver também no solo. A fêmea que vive no solo é denominada de fêmea de vida livre ou fêmea estercoral, tá bom? E essa fêmea ela possui alguns aspectos. Ela vai ter o aspecto fusiforme, tá bom? Em que ela vai ter a extremidade anterior também arredondada e ela vai ter a extremidade posterior, o que, pessoal? Vai ter a extremidade posterior afilada, tá bom? Além disso, ela vai medir cerca de 0,8 a 12 milímetros de comprimento e 0,05 a 0,07 milímetros de largura. Então, ela vai ser menor do que a fêmea paternogenética parasito. Ela também vai apresentar cutícula fina com algumas estrias, né, algumas listrinhas aí no seu corpo. O seu esôfago, ele é um esôfago do tipo rabditoide. Então, a gente consegue aqui observar a presença, né, desse esôfago do tipo rabditoide, em que há presença de bulbo, istmo e pseudobulbo. Além disso, ela vai ter a presença de 3 lábios, certo? E ela também vai ter a capacidade, né, de pôr ovos, uma vez que ela vai conseguir se reproduzir juntamente com o macho de vida livre. Que esse macho de vida livre, ele também vai ser, portanto, encontrado no solo, tá bom? Então, ele também vai ser fusiforme, ele vai ter a extremidade anterior também arredondada, e a extremidade posterior, ela difere um pouco da extremidade da fêmea, por quê? Porque a extremidade ela vai ser encurvada. Igual o macho lá do Ascaris lumbricoides, né? Que a gente também viu que ele vai ter a extremidade posterior recurvada. Vai ter aí cerca de 0,7 milímetros de comprimento por 0,04 milímetros de largura. Vai apresentar 3 lábios e também vai ter a presença aí, pessoal, do chamado esôfago rabditoide, tá bom? Além disso, vai ser formado vai apresentar testículos, né? Como a gente pode aqui observar na imagem, a presença de testículos. Vai ter ainda a vesícula seminal, vai ter ainda o canal deferente, né, por onde vai passar o sêmen, vai ter o canal ejaculador também, que vai haver essa passagem do sêmen, e vai ter a presença aqui, ó, de 2 estruturas pontiagudas, né, que parecem espinhos, que são justamente denominadas de espículos. Os ovos, por sua vez, eles são transparentes. E se vocês perceberem, eles são muito semelhantes aos ovos de ancilostomídeos. Então, é basicamente impossível a gente conseguir distinguir um ovo de Strongyloides stercoralis de um ovo de ancilostomídeo. E, professor, como é que a gente faz para diferir? A gente difere, pessoal, a partir da análise das larvas filarioide e rabditoide, tá bom? Geralmente, né, a gente vai ter rabditoide, mas a gente também pode ter filarioide. Então, a gente utiliza esses 2 tipos de larvas aí para a gente conseguir estar fazendo a diferenciação. Então, a fêmea,
Então, a fêmea de vida livre, né, e a fêmea parasito, elas vão ter ovos que podem ter aí uma modificação, né, do seu comprimento, em que geralmente os ovos da fêmea de vida livre, eles são discretamente maiores, tá bom? E esses ovos, eles podem ser observados em indivíduos que estão com diarreia ou estão fazendo uso de laxantes. Então, nas fezes, o que é comum a gente encontrar? É comum a gente encontrar larva, não é comum a gente encontrar ovo. Então, geralmente, né, o nosso diagnóstico, devido a esse motivo e ao motivo da similaridade, é feito a partir da utilização de larvas. Então, a larva rabditoide, ela vai ser formada aí basicamente por quem? Ela vai ter o esôfago rabditoide. Então, na região anterior, nós vamos ter a presença do pseudobulbo, a gente vai ter a presença aqui entre o pseudobulbo e o bulbo do istmo, e aqui embaixo nós temos a presença do bulbo. Essa forma parasitária também apresenta, né, uma fina cutícula que permeia aí todo o seu corpo. É uma cutículazinha hialina, né? Ela vai ser transparentezinha, mas a gente consegue, ó, evidenciar que realmente há a presença aí de uma camada recobrindo todo esse parasita. Vai ter cerca de 0,2 a 3 milímetros de comprimento por 0,015 milímetros de largura. Uma característica que é importantíssima para a gente conseguir diferenciar elas da de ancilostomídeo. Ela vai ter o complexo bucal, ela vai ter o vestíbulo bucal, na verdade, do tipo curto, enquanto que a do ancilostomídeo, ela vai ter o quê? O vestíbulo bucal longo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz para diferenciar. Outra coisa que vai permitir que a gente faça a diferenciação é que o primórdio genital vai ser nítido, tá bom? Então, a gente consegue observar a presença aqui, ó, de primórdio genital, enquanto que na larva rabditoide dos ancilostomídeos, nós não conseguimos observar esse primórdio genital com facilidade, porque esse primórdio genital é do tipo rudimentar, ele é pouquíssimo desenvolvido. Além disso, ela vai ter a presença de cauda pontiaguda e é comum que a gente observe até cerca de 25 larvas por grama de fezes nos acometidos. Já a larva filariode, né, ela vai ter o esôfago filariode, ela vai ter esse esôfago mais retilíneo, né, ela não vai ter presença de bulbo, tá bom? Ela vai ter uma cutícula fina e alina também recobrindo todo o seu corpo, vai medir de 0,35 a 0,50 milímetros de comprimento por 0,01 a 0,03 milímetros de largura. Além disso, ela também vai apresentar o vestíbulo bucal curto, e o que permite a gente fazer uma diferenciação muito fácil lá da filarioide dos ancilostomídeos é que a cauda dela vai ser uma cauda entalhada. Então, quando a gente vai olhar no microscópio, a gente observa a cauda meio que assim, ó. Essa cauda ela vai ser entalhada, tá? E ela vai ser justamente a forma L3, tá? Que é a forma infectante. Sobre o habitat, a fêmea paternogenética, ela vai estar presente nas criptas da mucosa do adenal, geralmente. Entretanto, nas formas mais graves, essa fêmea ela vai ter a capacidade de ir para a porção pilórica do estômago até o intestino grosso. Então, em formas graves, pessoal, é comum, né, que a gente tenha um processo de disseminação desse parasita, tá bom? Então, é possível que a gente encontre ele em órgãos que geralmente a gente não encontraria. Sobre o ciclo biológico, esse ciclo biológico ele vai acontecer da seguinte forma, né? A gente vai ter a fêmea paternogenética parasito presente lá na região do intestino, fazendo o processo de ovoposição. Então, ela vai colocar os seus ovos. Esses ovos, eles vão eclodir aqui ainda dentro das fezes e a gente vai ter a liberação da larva do tipo L1, que é uma larva rabditoide, tá bom? E essa larva rabditoide,
ela vai ser liberada pelas fezes para o solo. E essa lava rabiditóide lá no solo, ela pode ser liberada do tipo L1 ou L2, né? Caso seja L1, ela vai se transformar em L2 e daí também ela poderá dar origem a outras 3 situações. As lavas rabiditóides originadas, elas podem dar origem, na verdade, à fêmea paternogenética parasita, elas podem dar origem ao macho de vida livre e podem dar origem à fêmea de vida livre. Uma vez que elas dão origem à forma filariode, que é a forma L3, essa forma filariode ela vai utilizar metaloproteinases, que são um tipo de enzima específica que vai permitir a destruição tecidual. Então, essa destruição tecidual permite com que esse parasita ele consiga se locomover alguns centímetros por hora na pele, até que ele consiga, de fato, alcançar a corrente sanguínea, tá? Uma vez que ela alcança a corrente sanguínea, o que vai acontecer? Esses parasitas, eles vão para a região do coração, vão alcançar a região pulmonar, tá bom? E lá na região pulmonar, na região mais especificamente dos capilares pulmonares, nós vamos ter a muda de L3 para L4. Essa L3, aliás, essa L4, ela vai subir pela árvore brônquica, chegando até a região da faringe, e aqui na faringe elas podem ser expectoradas para o meio, ou elas podem ser deglutidas. Uma vez que elas sejam deglutidas, elas vão chegar até a região do intestino, que mais uma vez vão dar origem às fêmeas paternogenéticas parasitas, que vão continuar o processo de ovoposição, havendo eclosão dos ovos em rabiditóide, formando aí as fezes. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, o ciclo ele vai estar acontecendo dessa forma no primeiro momento, que seria o ciclo direto. O ciclo indireto, ele é um pouquinho diferente, mas ainda chega a ser semelhante, tá bom? Vou explicar para vocês agora o ciclo indireto. Então, como é que acontece esse ciclo indireto? Então, a fêmea paternogenética parasita, né, ela vai pôr seus ovos e vai dar origem à rabiditóide, que vai ser liberada nas fezes. Essa rabiditóide, ela pode dar origem à filariode, como a gente já viu, né, o ciclo com a filariode, ou ela pode dar origem a outras rabiditóides, né, que seriam o macho de vida livre e a fêmea de vida livre. Eles, né, juntos, vão conseguir se reproduzir e permitir a formação do ovo, em que esse ovo vai eclodir, vai liberar a larva rabiditóide e, em seguida, essa larva rabiditóide vai maturar em larva filariode, sendo, portanto, mais uma vez infectante. Essa larva filariode também vai utilizar de proteases para permitir a perfuração tecidual, vai se locomover por peles e mucosa, até que chega um momento que ela alcança a corrente sanguínea, passa pelo coração, passa pelo pulmão. Nesse pulmão, ela se torna L4, sobe a árvore brônquica até a faringe, em que ela poderá também ser deglutida ou excretada. Uma vez que ela seja deglutida, ela vai novamente para a região intestinal, se tornando fêmea paternogenética parasita, ocorrendo o processo de ovoposição e, mais uma vez, aí, a eclosão de larvas rabiditóides, havendo todo o processo de repetição, né, desse ciclo. Então, nós temos ainda algumas situações em que, quando nós temos uma situação de autoinfecção ou de ou ainda de hiperinfecção também, geralmente a autoinfecção ela ocasiona nessa hiperinfecção, na verdade, nós vamos ter a disseminação aí de larvas por vários tecidos. Além de pulmão e intestino, pode chegar na região encefálica, coração, pulmão, baço e também pode haver acometimento renal, que nós iremos, né, falar sobre isso na segunda parte dessa aula.